Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma pequena pausa, né, sobre a questão da escolha profissional, certo? Por quê? Porque hoje é o dia do psicólogo e da psicóloga. E aí eu quero fazer essa pausa, mas ao mesmo tempo eu quero compartilhar com vocês como foi o meu processo de escolha profissional para psicologia, tá bom? Então, essa semana toda eu tô colocando lá no meu Instagram um pouco da minha história quando ainda eu estudava psicologia. E então vou contar aqui antes disso. E aí minha história começa o seguinte: quando eu estava na sétima série, foi um grupo de psicólogas, de estudantes de psicologia na minha escola, ofereceu os minicursos que a universidade estava promovendo. Nesses minicursos, eram minicursos sobre gravidez na adolescência, sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, DST e HIV, que hoje em dia chama-se IST, né, que são infecções transmissíveis, sexualmente transmissíveis. E aí eu me lembro que eu sempre gostei, né, dessas coisas assim diferentes, sempre gostei de ir para palestra, sempre gostei de curso, de estudo, sempre gostei. E eu tinha o quê? 13 anos nessa época. Então eu lembro que eu fui, fiz todos os mini cursos. Adorei, assim, achei muito, muito interessante. Passou, né? Me lembro que eu me interessei nessa época. E aí passou. Tinha 13, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei meu primeiro computador. E naquela época, computador assim, quase ninguém tinha computador em casa. Então era assim uma novidade muito grande. Então, meu pai disse assim, né? Você quer sua festa de 15 anos? Que toda menina sonhava com a festa, quase todas, né? Sonhava com a festa de 15 anos. Eu também sonhava com a minha. Mas aí ele disse, você quer sua festa ou você quer um computador? Eu posso lhe dar um computador. Aí eu disse, não, né? Eu quero um computador. Festa, eu reuni as amigas, fiz uma coisa boba lá, assim, mas foi muito bom pra mim, ganhei meu computador. Já com a internet. E aí eu gostei daquele mundo tecnológico, achei muito interessante a internet, meu Deus, eu queria estar o tempo todo no computador. E aí fui me interessando cada vez mais. Então meu pai me colocou no curso de informática para aprender a manusear e tudo mais, e eu fui lá manuseando, comecei a fazer formatações de trabalho e tudo mais, fui gostando daquilo ali. Então, quando eu tinha 15, eu estava no primeiro, na época chamava primeiro ano científico, né? Então, primeiro ano do ensino médio. E aí, quando foi no último ano do ensino médio, foi na época que eu fui ser jovem aprendiz, na minha época era menor aprendiz, e comecei também outro curso de informática mais aprofundado. E eu trabalhava, estudava, fazia curso, né? Ainda fazia o curso de auxiliar administrativo, que era pelo programa Jovem Aprendiz. Então, na minha cabeça, né, eu disse, não, então eu quero ir para essa área da tecnologia. E meu pai falava sempre, né, olha, a área da tecnologia é muito boa. O futuro é das profissões, com certeza a tecnologia vai estar em primeiro lugar, então ele já tinha essa visão, né? E aí eu fui gostando desse mundo, já gostava de exatas, só não gostava de química, né? Mas matemática e física eu gostava. E aí, vamos lá. Aí primeiro eu tentei o vestibular para ciência da computação. Não passei, mas passei no curso técnico de informática, na escola técnica aqui perto, né, na minha cidade, quer dizer, na minha cidade, que era muito conceituado. Passei, aí fiz o técnico de informática, foi 1 ano e meio de curso, e quando eu estava no final do curso, eu fui ser monitora, ajudante, né, do professor do curso básico. E aí gostei muito, né, daquilo ali. E antes de terminar, quando eu terminei a monitoria, eu fui convidada para ministrar aula em uma ONG e que a escola estava fazendo um trabalho. E gostei muito nessa ONG, era uma ONG só com meninas, e me encantei. E comecei a atuar na parte do ensino, né, da informática. E aí, depois disso,
Era só um período, porque eu estudava no outro. Ganhei mais 2 turmas. Eu já tinha terminado o curso, então ganhei mais 2 turmas, sendo no período da manhã e no período da tarde. Então, fui enveredando para a área da informática. Depois, eu fui dar aula numa escola também, uma escola infantil. Só que aí, quando foi no final do ano, meados de setembro, surgiu uma vaga para digitadora numa empresa grande aqui, muito grande, multinacional. E por causa do meu currículo, que eu tinha o técnico de informática, fui convidada, né? Fui contratada, na realidade. Era uma seleção que era temporário, mas acabou que eu só saí de lá no dia que eu pedi para sair, né? E fazia vestibular sempre para informática, sempre para informática. E não passava, não passava. Meu Deus. Aí comecei, minha vida profissional começou ali, só que era muito estressante, muito estressante. Assim, eu não tinha hora, não tinha hora, dia certo para ficar com minha família, não tinha hora para sair. E aí foi quando eu comecei a adoecer psicologicamente, tive crise de ansiedade e nem sabia o que era isso na época. E aí foi que eu me lembrei, veio aquela velha memória daquela 7ª série do grupo de psicologia que veio até minha sala oferecer aqueles minicursos que eu fiz e gostei tanto. Aí eu disse, eita, olha só, psicologia. Nisso eu já estava com 21 anos. 21, 22, uma coisa assim. Aí eu disse, não, vou fazer. Só que naquela época, como eu trabalhava, achava que não vou parar de trabalhar. Mas o curso só tem diurno, não tem noturno nem agora. Aí eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu disse, se eu passar no vestibular esse ano, eu saio do trabalho, vou estudar. Se eu não passar, eu vou sair, porque eu vou estudar para concurso, porque aí eu trabalho no meu expediente e posso estudar, né? E aí fiquei estudando para concurso também. E estudando para o vestibular. Aí não passei, mas pedi para sair da empresa. Pedi para sair da empresa, não, porque eu vou sair, porque eu vou estudar. E fui realmente estudar. E aí passou-se o tempo. 2 anos depois, eu passei em um concurso, mas não fui chamada. E sempre tentando, e sempre trabalhando. Aí acabei que eu fui trabalhar, né? Não aguentava ficar sem trabalhar. Fui trabalhando, e trabalhei em várias empresas. Então, eu fui sempre, na grande maioria das vezes, auxiliar administrativa, eu já fui auxiliar de compras, já fui auxiliar de planejamento e controle de produção, já fui recepcionista, várias coisas, né? Mas tudo sempre nessa área administrativa. Mas nunca passou pela minha cabeça fazer administração. Algo me dizia, não é, administração não é para você. E aquele desejo pela psicologia. Até que surgiu a primeira turma noturno, curso à noite de psicologia. Eu disse, não acredito, pronto, chegou a minha hora, eu vou agora realmente focar. Aí nessa época já era o Enem, eu disse, vou focar agora no Enem, vou estudar. Entrei no cursinho preparatório, eu e meu esposo, ele também quis fazer outro curso, né? Vamos estudar. Estudei. Aí acabou que eu não passei na universidade pública de primeira, estava bem pertinho, mas não passei. Eu disse, mas esse ano não passa, eu vou cursar psicologia. E assim fiz, né? Fui conhecer, lembra que eu falei nos outros vídeos sobre você conhecer as universidades que tem próximo, ver a carga horária, ver a grade curricular, como é importante? Foi isso que eu fiz. E fui me apaixonando cada vez mais que eu via a grade, via lá as disciplinas, aí disse, é isso que eu quero, não vai passar. E assim fiz. Me inscrevi pelo FIES e fui cursar. E aí, quando eu estava na metade do primeiro período, fui chamada pela pública, né? Aí fiz pré-matrícula e tudo mais, entrou em greve. Então eu disse, deixa, eu já tô aqui, eu vou ficar aqui, pelo menos eu sei que eu termino. Gente, eu entrei na universidade, eu tinha 28 anos de idade, então eu ia terminar com 32, né, que foi a idade que eu terminei. E aí eu pensei, né, eu disse, bom, eu já vou terminar com 32, se eu for para a pública, tava tendo, todo ano tinha greve, e era assim, 3, 4 meses, eu disse, não, eu quero terminar, eu preciso terminar logo, realmente se eu fosse mais nova e tudo mais, então eu provavelmente teria ido, né?
Mas, assim, foi muito bom, foram 5 anos de dedicação, lembrando que eu trabalhava, mas quando cheguei a 1 ano e meio, quer dizer, no primeiro ano, no primeiro período, eu já comecei a me apaixonar pelo curso, e aí, a partir do segundo, terceiro, eu comecei a ficar triste. Por quê? Porque eu não podia participar das coisas que o curso oferecia. Então, tinha palestra, tinha mini curso, tinha workshop, aí tinha os congressos fora e eu não podia ir, porque eu trabalhava. E aí foi então que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Sair do trabalho para me dedicar exclusivamente ao curso. E não foi fácil. Falei um pouquinho também nos meus stories lá, né? Que não foi fácil. Aí eu tive 3 anos e meio aí de finalzinho de curso. Bem difícil, bem apertado, bem complicado. Mas valeu muito a pena. Valeu muito, muito, muito a pena, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que as escolhas que eu fiz realmente, assim, me conduziram, me trouxeram para onde eu estou hoje. E aí eu penso, né? Eu disse, se eu tivesse tido essa orientação profissional lá no ensino médio, talvez eu tivesse entrado em psicologia já bem antes, né? Não precisava ter tido esse arrudeio todo. Mas nada é em vão. Também não me lamento, não. Porque talvez eu nem tivesse aqui hoje do jeito que eu estou, da forma que eu estou. Talvez eu não tivesse me apaixonado pela orientação profissional. Que eu acredito que essa paixão, esse carinho que eu tenho pela essa área, pela orientação profissional, é justamente porque, pelo tanto que eu sou realizada na minha profissão. E aí eu desejo muito isso para as outras pessoas também, que elas também encontrem um sentido nas profissões que elas escolherem, certo? Então, hoje eu quis fazer esse resuminho aqui, um resuminho bem pequeno mesmo, dessa minha história, dessa minha trajetória, da minha escolha profissional até onde eu cheguei aqui hoje, tá bom? Para vocês, certo? E lembrar, assim, que nunca é tarde para lutar pelo que a gente quer, nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos, né? Para realizar os nossos sonhos, tá certo? Então, até a próxima semana. A próxima semana a gente continua com nossa série especial do Enem, tá bom? Então, um abraço.